O Além da Notícia hoje está falando sobre um tema que muitos aguardavam. Estamos falando sobre o vilipêndio e os ataques à fé pela arte, que é vilipêndio, desrespeito aos símbolos religiosos e à nossa fé cristã. Estamos aqui com o jurista Yuri Soares de Mello, que está nos ajudando aqui a refletir sobre o tema. Doutor Yuri, muitas perguntas já estão chegando aqui. Tema polêmico, né? Eu começo aqui com o conterrâneo do senhor, ele é de Taguatinga DF, é o André Araújo. Vamos lá, André. Ele diz assim: no caso de penas muito brandas, não seria melhor assinarmos protestos? Cada cristão, e ao invés de assinarmos protestos, cada cristão entrar com um processo na justiça? Imaginamos, por exemplo, 1 milhão de processos contra um indivíduo ou entidade. Isso poderia fazer a diferença? Na verdade, esse crime é um crime de ação pública incondicionada. O responsável por esse tipo de ação é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Ele não é um crime de ação penal privada, onde nós entramos com a coisa chamada queixa-crime, viu, André? Então, na verdade, o Ministério Público, como fiscal da lei, o promotor de justiça aí da nossa cidade, Taguatinga, se for um caso em Taguatinga, dependendo de cada cidade, tem um promotor, inclusive no Brasil inteiro, cada comarca tem um promotor, ele que é responsável por fiscalizar, por zelar a aplicação da legislação penal. Então, nós temos que ir atrás do promotor de justiça e exigir do promotor o fiel cumprimento do artigo 208, mesmo que esse artigo signifique que o cidadão não vá preso, mas nós temos que procurar esse direito através do promotor. O promotor, ele vai receber, se a gente for, vai receber. O Cláudio não está dizendo aqui de onde ele é. Boa noite, viu, Cláudio? Será que tudo isso está por conta da liberdade de expressão desfigurada? Está acontecendo, imagino. Pois a liberdade de expressão sempre será ofensiva? Interessantíssima essa pergunta, eu ia falar sobre esse tema. Nós temos aqui no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, dois princípios constitucionais, um do 9 e outro no 10. O do 9 é exatamente a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica. O outro abaixo são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material e moral. Olha que interessante. Esses dois princípios, um não é maior nem menor do que o outro. Os princípios constitucionais, eles são simétricos. Quem vai decidir a extensão onde um é mais importante do que o outro ou não, vai ser o judiciário. O judiciário é que vai fazer a interpretação dessa conduta. Se o judiciário entender que um homem pelado, né, em cima de uma mesa, com uma criança dando voltas ao seu lado, é ofensivo à legislação brasileira, esse ofensivo vai responder na legislação, Código Penal e Estatuto da Criança e da Adolescência. Essa é a interpretação. Agora, se o judiciário interpretar que aquilo ali é meramente uma liberdade de expressão e não ofende a integridade moral de uma criança de 6 anos, aí vai ser um outro tratamento. Então, isso aqui são princípios interpretativos, né? E quem vai decidir, quem interpreta a lei no Brasil é a lei, é o judiciário, o poder judiciário que tem essa responsabilidade. Então, deixar bastante claro isso. Daqui a pouquinho a gente volta aqui a tratar das questões que você está enviando aí de casa. É importante anunciar mais uma vez a todos que nos acompanham que a CNBB se manifestou hoje oficialmente a respeito de todas essas questões de ofensas aos símbolos religiosos, à fé cristã. Foi uma nota intitulada Vencer a Intolerância e o Fundamentalismo. A nota foi lida pelo vice-presidente Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Ao lado dele estava o presidente Dom Sérgio da Rocha e o secretário-geral Dom Leonardo Steiner. Escute mais um trecho dessa nota lida e anunciada hoje à tarde. Arte e fé, portanto, devem caminhar unidas numa harmonia que respeita os valores e a sensibilidade de cada uma e de toda pessoa humana na sua cultura e nos seus valores. Lamentavelmente, crescem em nosso meio o desrespeito e a intolerância que destroem esta harmonia, que deve marcar a relação da arte com a fé, da cultura com as religiões. Se, por um lado, a arte deve ser livre e criativa, por outro, os artistas e responsáveis pela promoção artística não podem desconsiderar os sentimentos de um povo ou de grupos que vivem valores, muitas vezes,
revestidos de uma sacralidade inviolável. O desrespeito e a intolerância por parte de artistas para com esses valores fecham as portas ao diálogo, constroem muros e impedem a cultura do encontro. Tá aí, Dr. Yuri, se por um lado a arte deve ser livre e criativa, por outro, os artistas e responsáveis pela promoção artística não podem desconsiderar os sentimentos de um povo ou de grupos que vivem valores, muitas vezes revestidos de uma sacralidade inviolável. Que palavras, um texto fantástico, né? Espetacular. O Dom Murilo Krieger foi muito pontual. Ao mesmo ponto em que ele respeita também a opinião dos artistas, ele lembra aos artistas que o fato de excederem suas condutas estarão ofendendo agora o segundo princípio constitucional, porque estarão fazendo o quê? Violando a intimidade dos lares, o respeito à intimidade das religiões, estarão violando a vida privada das pessoas, porque não é todo mundo que quer ter acesso àquele tipo de comportamento, a honra e, principalmente, a imagem das pessoas. Então, os artistas devem saber que, ao mesmo tempo em que têm liberdade de expressão artística, por um outro lado, estão submetidos também ao princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana. E a legislação brasileira, ela é bastante clara nisso, num outro princípio, em que a gente discute isso no artigo 5º, logo no início, no inciso 1, 2, 3, 4 e 5, onde a gente fala respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, não adianta afrontar, não adianta insistir, existem passos a serem dados e esses passos devem ser observados. Não adianta impor, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim. Bom, eu gostaria de aproveitar, inclusive, aqui se fala justamente dessa liberdade que tem o artista. Todavia, houve uma sessão, na semana passada, no Congresso Nacional, justamente uma sessão de muita indignação quanto a esses ataques todos. Quem a presidiu foi o senador Magno Malta, ao lado dele estava o deputado Eros Biondini, havia um outro deputado evangélico que agora não me lembro o nome, e neste momento o senador Magno Malta fez uma menção ali a esses ataques e ele os considerou ataques sistemáticos e planejados. Vamos escutar o senador. Nós estamos vivendo nesse momento um momento sensível, terrível, de um ataque sistemático, organizado contra a família. Deputado Alain. Esse ataque sistemático é o texto próprio do Karl Marx. Na sua tese, quando começou a discutir-se o comunismo para o mundo, destrua a família, destrua os seus valores, exponham as crianças, erotize as crianças, mostre às crianças a bestialidade, o sexo com o animal, a zoofilia, mas o termo mais correto é bestialidade. Mostre elas, desmoralização, faça isso, exponha o nu, e aí sim destruiremos esses valores. Diz eles, o grande problema da sociedade é a família, porque eles detêm o patrimônio. Destrua a família, aí o Estado vira Deus, distribuiremos renda. Isso é um assinte contra a natureza de Deus. Quem conhece a obra de Karl Marx, ou quem não conhece, se for verificar realmente, sobretudo na sua obra que foi publicada posterior à sua morte, a sua obra realmente dizia isso que o senador faz menção, e ela foi levada adiante por alguns seguidores do seu pensamento. Quem, na verdade, pôs em prática, começou a pôr em prática isto que o senador acaba de denunciar, foram pessoas admiradoras do pensamento de Karl Marx. Pois é, e na verdade Karl Marx não queria nem causar tanta revolução nesse sentido, no sentido de segregar. Na verdade, ele queria unir quando ele estabeleceu aquelas ideias primárias no seu primeiro livro, em 1808, que era de estabelecer o comum a todos, a simplicidade a todos. E aí deturparam essa ideia e acabou se trazendo dentro desse comum
como sempre acontece na história mundial, o privilégio a sempre grupos setorizados, né? Que aí a gente vê as bestialidades da Primeira Guerra Mundial, a bestialidade da Segunda Guerra Mundial e das dizimações e genocídios que acontecem no mundo inteiro por conta de cotas religiosas. Eu acredito num Deus, o meu Deus é outro, o seu é aquele, e vão se matar, sendo que, na verdade, todas as pessoas poderiam sentar à mesma mesa, deliciar a mesma ceia e dividir as mesmas ideias ou ideias diferentes, para que as ideias diferentes pudessem acrescer, somar, para que a gente pudesse fazer uma sociedade cada vez melhor, não só brasileira, mas uma sociedade mundial, né? Agora, você veja que interessante essa conceituação e que me chamou a atenção. Eu vou voltar àquela questão do deputado Givaldo Carimbão, em que eles discutiam a questão da mãe. Eu queria dizer que, para a legislação brasileira, a paternidade e a maternidade, mais importante, não é mais a biológica. É a paternidade afetiva. O STJ já decidiu sobre isso. É o amor, é o cuidado, é a proteção, é a assistência que você fornece ao seu filho. Então não tem essa coisa, eu sou o pai. Não, você pode até ser o pai, mas se ele foi registrado por um outro cidadão e ele assumiu a responsabilidade do amor para com aquela pessoa, você não tira mais isso da certidão de nascimento do filho, por exemplo. Então por que discutir se a sua mãe, Maria Santíssima, discutir se você aceita na sua intelectualidade, na sua pessoalidade, ela como sendo sua mãe, e aquilo ser um conceito menor para um outro cidadão, e na hora que ele tocou na mãe do outro cidadão lá, ele se sentiu doído. Então a mesma dor que se tem na mãe biológica é a mesma dor que se sente da mãe afetiva. Então assim, eu acho que esse tipo de discurso não cabe mais dentro da legislação brasileira. Não cabe dentro da sociedade brasileira. Nós temos que evoluir como sociedade. Nós temos que evoluir do ponto de vista do pensamento humano e superarmos essas diferenciações, que eu nem vejo isso como diferença. Na verdade, eu vejo às vezes até como você tentar insuflar um tema que na verdade não existe, quando na verdade nós comungamos a mesma linha de pensamento, que é o respeito à sociedade, que é o respeito principalmente ao próximo. E isso está dentro da Constituição, por exemplo, no conceito de família. Quando diz aqui no 226 da Constituição, que fala que a família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Olha a importância disso. E eu aprofundo o tema dizendo que, por exemplo, olha como a gente fala, como a lei é importante. Eu queria dizer que a legislação constitucional, ela tem muito do direito canônico. A percepção religiosa, ela é trazida para a nossa legislação. Se a gente for observar, vários aspectos da religião que estão na Constituição abordam os costumes, abordam os aspectos culturais de nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente religiosa. Né? Então, isso acabou se materializando aqui. Olha que coisa linda. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, com a palavra que você tem falado aqui por vários momentos ao longo do nosso debate, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los salvo de toda forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu acho que esse texto, ele não é só jurídico, ele é um texto, até não vou dizer bíblico, né? Mas eu dizia que é um texto sentimental, é um texto social, porque ele aborda exatamente o que muitas religiões falam, que é você ajudar o próximo e sua família. Então, eu acho que os artistas têm que ler o artigo 227 também. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre a criança, quem é a criança, quem é o adolescente, qual deve ser o cuidado de uma sociedade com ele. Mas é depois do intervalo. Você que está nos acompanhando aí também pode propagar para outras pessoas. Dá tempo ainda de mais alguém sintonizar a Canção Nova e acompanhar aqui a reflexão desse tema de hoje. Voltamos já.